Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Bater de Frente. Hoje, ora bem, já falei da questão da perda da visão, como é que é lidar com aquilo, né? No meu caso, como é que foi. Agora, a adaptação, que é todo um outro capítulo, na verdade. Não é? Eu via perfeitamente, ok, tinha alguns problemas de visão, mas via. Via bem. Tinha miopia, aquelas coisitas. Né? Usava óculos e tal. Caixa de óculos e tal. Né? Mas via, na boa. E de repente, lights out. De repente já não vês. E há toda uma adaptação. E eu no início não fazia puto. Eu tinha medo de fazer tudo. Eu não sabia fazer nada. Eu deixei de fazer tudo. Ok? Para vocês terem ideia, isto agora visto assim de longe, eu nem um caraças de um café tirava, basicamente. E na altura, estamos a falar no ano 2000, que foi quando eu perdi a visão, não havia máquinas de cápsulas como há hoje. Eram máquinas de manipulo, por causa de saudades dessas máquinas. Era encher o manipulo com café, prensar o café, ali, coisa, encaixar, rodar o manipulo, a máquina tinha que aquecer primeiro, punha-se a chave lá de baixo e depois carregava-se no botão e ela e deitava o café. E qual era o primeiro problema? É que as máquinas hoje, de cápsulas, podemos programá-las e elas, assim que a chávena está naquele ponto no qual foi programado, ou que foi programado, a máquina para. Pronto, é isto. Na altura não acontecia. Ok? Enquanto houvesse água na máquina, ela não parava. Ora, o que é que acontecia? Para um tipo que tinha acabado de perder a visão e que ainda não sabia como fazer coisas sem ver, muito café estraguei eu, porque eu deixava aquela gaita transbordar. E então a minha técnica era... Desculpem, isto agora me estou a ler. A minha técnica inicialmente era tentar às vezes adivinhar. Deixa ver, está cheio, parava. Depois tirava a máquina, tirava a chávena e ela com a boca. Eia, não, está a meio, pera. Mais um bocadinho, tentava calcular o tempo para coisa e ficava ali a arrasar. Ou não. Ultrapassava mesmo e transbordava. E queimava-me, porque eu tinha a mão a segurar a chávena e o café, obviamente, escorria-me para cima dos dedos e queimava-me. Portanto, muita queimadura de café a ferver. Fiz eu. Depois comecei a ganhar outra manha, que era pôr, e isso lá está, vem com o apuramento do tato também, não é? Não é com a questão do apuramento, é para além desse trabalhar do tato, é estar atento, ok? Estar atento a isso. Quero ir sentindo a temperatura da chávena, porque o café ia passando, ia subindo e a chávena ia ficando mais quente. Se bem que, obviamente, quando eu sentia o café, o quente, desculpem, no dedo, significava que o café já estava acima do dedo. Portanto, tinha que calcular ali a cena. Mas no início foi uma confusão do caraças. Muito café derramei eu e depois queimava-me e virava a chávena. E, e pronto, e depois cagava tudo. Café por todos os lados e depois queimava-me. Agora imaginem isto com tudo o resto, ok? Pôr comida no prato. Não tinha noção no início das doses. E pronto, e muita comida em cima da mesa, se fosse preciso, ia sair pelos bordas do prato e eu não dar conta isto porque estava sozinho em casa, né? Porque os meus pais iam trabalhar, eu tinha que me desenrascar, né? A minha mãe deixava uma cena feita e sempre ali controladinha, mas mesmo assim eu desorientava-me todo, né? Não estava ainda, pronto, não estava ainda na cena e não conseguia fazer nada. E eu na altura bebia leite, bebia café com leite. Hoje por acaso já não bebo, deixei de beber leite há muitos anos, mas isso era outra. Fazer café com leite, encher a chávena, era outro martírio, porque eu tinha lá a manha de
sei lá, de pôr o dedo, epá, isto foram tudo aprendizagens com o tempo, não é? Epá, e hoje há muitas formas de se controlar isso. Mas muita porcaria, muito disparate fiz eu. Nessa altura, epá, havia coisas que eu nem sequer fazia, ponto. Epá, sei lá, estrelar um ovo. Alguma vez? Alguma vez? Provavelmente eu estrelava uma mão, quanto mais um ovo. Eu provavelmente punha a mão na frigideira e estrelava a mão, não estrelava o ovo. Não ia correr bem. Não ia correr bem. Isto agora visto assim, pronto, tem a sua piada, não é? Epá, mas tive que me adaptar. Tive que me adaptar. A questão do telemóvel era outro problema, não é? Porque na altura já existiam leitores de ecrã, mas eu não tinha conhecimento da sua existência, portanto não tinha nenhum leitor de ecrã instalado no telemóvel. Ou seja, como é que eu fazia para fazer chamadas, para mandar mensagens? Ler mensagens era muito simples. Tinha que ter alguém ao pé de mim que me lesse as mensagens. Não é? Pronto, tinha que ter alguém ao pé de mim a quem passasse o telemóvel e olha, lê aí. Pronto, a pessoa lia-me. Fazer chamadas havia duas formas. Era ou sabendo os números de cor das pessoas. Epá, eu na altura sabia os números de cor de montes de gente. Montes. As pessoas mais próximas de mim eu sabia o número de cor de toda a gente. Ou então era por uma questão de lógica, de conhecimento, de estar familiarizado com o menu do telemóvel. E como assim? Epá, aquilo era sempre a mesma coisa. Eu sabia que carregando no botão menu, por exemplo, ou havia alguns telemóveis que tinham um botão diretamente para a agenda, eu sabia que escrevendo, imaginem, queria a pessoa, sei lá, queria o Zé. Então sabia que escrevendo ZE, ele ia para o Zé, ok? E a seguir ao Zé havia um outro Zé qualquer. Eu sabia que andando com o cursor para baixo, que o seletor ficava em cima daquele outro Zé qualquer, ok? Portanto, depois era fazer tecla de chamada, ok? E depois, para mandar mensagens, era quase a mesma coisa. Era selecionar a pessoa, desta forma. Em vez de fazer tecla de chamada, era ir ao menu, que normalmente era do lado, se não me estou enganado, era a tecla do lado direito do ecrã, portanto, aquelas teclas que interagiam com o ecrã. Era a tecla do lado direito que abria o menu e depois sabia que clicando, andando para baixo com o cursor X vezes, agora não me lembro, obviamente, já lá vai muito tempo, o seletor ficava em cima de mensagem. Normalmente acho que era a segunda opção. Porque a primeira era chamar e a segunda era mensagem. Acho que era isso. Aí era clicar em mensagem, escrever a mensagem, e na altura não havia teclados QWERTY, eram teclados alfanuméricos. E era uma questão de hábito. Fazia-se na boa. Eu sabia que o 2 era o ABC, o 3 era o DEF, o 4 o GHI, pronto, por aí em diante. Não é? E basicamente era escrever a mensagem e depois carregar na tecla de chamada e ele enviava. Depois, saber quem é que me telefonava era outro pincel. Na altura já havia, não eram todos, mas já havia telemóveis que permitiam atribuir um toque para cada pessoa ou um toque para grupos de pessoas. E era assim. Tinha um toque para os meus amigos mais próximos, para os meus pais. Então sabia quem é que me telefonava desta forma. Quando era o toque geral, pronto, lá está, tinha que pedir a alguém, não é? Olha, lembra, vem, quem é que me ligou? Portanto, era assim. E tudo isto foi uma adaptação também, não é? Tudo isto foi uma adaptação. E às vezes as pessoas ficavam, caraças, mas o gajo não vê como é que o gajo manda mensagens e faz chamadas e cenas. Pronto, era assim. Era uma questão de estar bastante familiarizado com os menus dos telemóveis. Cada vez que tinha um telemóvel novo naquela altura demorava algum tempo. Pronto. Tinha que estar com alguém uma, duas, três vezes, depende, a dizer-me os menus todos. Eu ia andando, olha, aí é não sei o quê, olha, aí é não sei quanto, olha, aí e eu ia decorando os passos, literalmente. E no início contava, imaginem, ia ao menu e clicava 1, 2, 3, 4, 5 toques para baixo ou para cima e ganha,
Mas às tantas aquilo já era instintivo e eu já não contava. Pelo menos conscientemente já não contava. Era ia lá, tum, 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 e siga em frente, está feito. Mas basicamente era isto. A adaptação à perda da visão, a adaptação às coisas que tinha que fazer e por aí em diante, foi muito assim, foi muito pela experiência. Agora, havia coisas que corriam francamente mal, mas mal, mal. E dou-vos um exemplo. Eu passei a minha vida, a minha infância, a minha adolescência, a ser um engenhocas do caraças, ok? Variou-se não sei o quê. Lá ia o Ricardo de chave de fendas em punho, desmontava, via o que é que se passava, montava, voltava a trabalhar, ou não. Na maior parte das vezes voltava. Aprendi muito de eletrónica, assim. O que acontecia às vezes é que montava e sobravam peças. Mas, pormenores à parte, o engraçado é que às vezes, mesmo sobrando peças, as coisas funcionavam. O que me deixava um bocadinho intrigado. Mas pronto. O que é que aconteceu? Eu lembro-me de uma vez, eu estava a passar cabos de uma divisão para a outra. Pronto, andava lá nas minhas cenas, e isto já sem ver, não é? Mas andava a fazer uma daquelas coisas que fazia normalmente, né? Vendo, fazia na boa. O problema ali era que visão já não havia, portanto, havia coisas que obviamente eram ligeiramente mais difíceis de fazer. Pá, lembro-me de uma que há um amigo meu que adora esta história e ri-se para caraças cada vez que eu lhe conto, cada vez que se lembra disto. E riu-se bué na altura que eu lhe contei isto. Eu tinha que passar os cabos de uma divisão para a outra e os cabos não podiam ficar soltos, ok? Portanto tinham que ficar de alguma forma fixos na parede. E a melhor forma naquela situação, a melhor forma de os fixar era colá-los com cola quente, que basicamente é uma pistola pequenina, na qual se insere um tubo de cola quente que entra por trás, um cilindro. A pistola tem um gatilho e quando está na temperatura ideal, cada vez que se carrega no gatilho, ela puxa o tal tubo lá para dentro, derrete o tubo e a cola sai derretida à frente. Estão mesmo a ver o que é que aconteceu. Pá, eu lembro-me que colei 3 dedos uns aos outros. Mas aqui a questão do colar 3 dedos é o mínimo. É que colei 3 dedos com cola a ferver. A ferver! Ok? Pá, eu acho que chamei nomes a mim próprio como nunca ninguém chamou a ninguém. Eu acho que inventei nomes, ok? Eu acho que inventei as neiras. Pá, colei 3 dedos com cola a ferver. Depois o problema, e aquela cola seca muito rapidamente. Depois o segundo problema foi descolar os dedos. Descolei. O que é que sucedeu? Pele saiu, ok? Pele saiu. Depois é que não foi só eu descolar os 3 dedos uns dos outros. Foi porque os 3 dedos que eu colei eram os dedos com que estava a segurar os cabos. E não sei como é que fiz aquilo. Quer dizer, não sei como é que fiz. Pronto, foi simples, pus cola em cima dos dedos. Estava a segurar os cabos para pôr a cola e coisa. E depois a cola quando seca, puxa. Não é? E fica com os 3 dedos colados uns aos outros. E depois houve aqui 2 passos dantescos, que foi separar os dedos de cola a ferver, que entretanto já tinha praticamente secado. Foi uma dor, que eu não vos consigo descrever. E depois o segundo passo foi tirar a cola da pele. Portanto, se doeu descolar os 3 dedos uns dos outros, imaginem puxar a cola, que trouxe ainda mais pele agarrada. Juro-vos, na minha mente passaram imagens de eu mesmo a agredir-me a mim próprio com uma cadeira. Porque, aquilo foi de uma estupidez. Assim daquelas... hoje é para rir. Mas na altura, caracinhas. Caracinhas, não foi para rir. E melhor do que tudo... E agora vocês vão achar piada. Vou colar os cabos, vou fixar os cabos na parede com cola e vai ficar tudo bué catita e cenas. Colei os dedos uns aos outros. Não ficou uma porra de uma gota de cola nos cabos, ok? Os cabos ficaram secos,
soltos e filhas da mãe a gozar com a minha cara. Só pode. Eu acho que ouvi os cabos a gozar comigo. Ok? Depois de parar de chamar nomes a mim próprio, eu acho que os cabos pendurados riram-se de mim. Ok? E comentaram uns com os outros: olha o estúpido, olha o estúpido, agora fica com ilha colados e nós aqui, aí tal, soltos. Epá, foi das cenas mais parvas. Houve outras, mas eu acho que esta foi assim das coisas mais estúpidas que eu tentei fazer. E que obviamente deu cocó porque não estava habituado ainda ao facto de não ver, não me tinha adaptado ainda a essa questão. Não quer dizer que hoje não aconteçam algumas coisas assim. Acontecem, mas muito menos, porque lá está, vamos desenvolvendo técnicas, não é? Portanto, hoje consigo fazer isso na boa. Não vou garantir que não me queime, obviamente, porque pá, mesmo quem vê queima-se com isso às vezes. Não é uma coisa que aconteça sempre, mas pode acontecer facilmente. Mas hoje já tenho técnicas para fazer essas coisas, como é óbvio, não é? E isso vai se desenvolvendo com o passar do tempo, com a experiência, com as queimaduras. Isso vai se desenvolvendo. Mas pronto, esta foi assim das mais estúpidas. Mas pronto, foi um período que demorou algum tempo. E depois lá está, a cada coisa ia-me adaptando a seu tempo, não é? Cada coisa ia demorando mais tempo, menos tempo. Mas acima de tudo, eu comecei-me a adaptar melhor às coisas do meu dia a dia, às coisas que tinha que fazer. Fosse na cozinha, fosse o que fosse. Fosse limpar o pó, fosse varrer a casa, fosse passar esfregona no chão, fosse o que fosse. Olha, vou-vos contar uma cena. Agora lembrei-me desta. Nós tínhamos um cão na altura que fazia sempre tudo na rua, era um bué limpinho e sempre queria ir à rua. Pronto, sempre queria fazer o cocó, o xixi, ia à rua e fazia. Mas de vez em quando, por algum motivo, decidia fazer em casa. Pronto. Era muito raro, mas de vez em quando lá acontecia. Ora bem, eu estando sozinho, não vendo, ok, às vezes o cheiro denunciava aquilo que tinha acontecido. Só que nem sempre o cheiro chegava a tempo. E descobria-se como? Ora bem, pisando. Quentinho, ali, ok? Eu lembro-me de um dia que, pronto, ele fez assim uma valente poia, mas assim uma real poia mesmo, daquelas que deita fumo, ok? E eu já não me lembro se pisei se não essa, porque o problema não foi esse. O problema é que depois o apanhar, ok, há formas de o fazer. Olha, é pôr papéis nas mãos, e tentar ir varrendo o chão até encontrar. E depois de encontrar, olha, é embrulhar e pá, sanita abaixo. E depois limpar aquela zona, lavar e tal. E coisa. Bem, pá. Agora, o que é que aconteceu? Dessa vez, eu não sei como é que fiz aquilo. Se calhar foi a primeira vez que tentei limpar cocó de cão sem ver. Eu sujei mais do que limpei. E o que é que aconteceu? Basicamente, eu acho que aquilo. O apocalipse esteve próximo, ok? Aquilo foi o apocalipse em caca. Literalmente. Foi o apocalipse em versão caca de cão. Eu acho que sujei mais. não acho. Eu sujei mesmo mais do que limpei. Porque eu apanhei, pronto, assim o bolo, não é? Apanhei o bolo. Mas depois aquilo que fica pelo chão, eu não sei como é que fiz aquilo, não me perguntem, não sei. Mas eu basicamente fiz assim uma espécie de pintura rupestre pelo chão. Ficou lindo. Ao contrário, aquilo ficou. Sério, aquilo era um filme de terror. Eu não me lembro se depois consegui limpar, se depois teve que ser a minha mãe ou o meu pai a limparem. Já não me lembro. Já foi há muitos anos, já não me lembro. Ou então apaguei por ter ficado traumatizado, não sei. Mas pronto, basicamente, isto são alguns dos acidentes que podem acontecer e a adaptação vai-se tendo assim, ok? Com a prática, com os erros, mas a coisa vai acontecendo. Pronto, é isto. Pessoal, fico por aqui.
Já sabem, dúvidas, comentários, perguntas que tenham sobre o assunto, enviem por mail. Fica na descrição do episódio e na descrição do podcast. Estão lá as minhas redes sociais também, Facebook, Instagram, mandem mensagens, sigam e tal e coisa, está lá tudo. E pronto, estejam à vontade, mandem perguntinhas, mandem comentários, mandem tudo, tá bom? Beijinhos, abraços, até à próxima. Adeus.